através da palavra, Senhor. Faça de presente, ó Pai, ao nosso coração, ó Pai, renova a nossa fé, a nossa comunhão, Senhor. O batismo do Espírito na nossa vida, ó Pai. No nome de fazemos, em Jesus. Amém. Sentados. As bênçãos no Senhor e seus objetivos ainda foram, que o Senhor chegou.
fechar os olhos. Eu vou entender. Medo ao amor. Glória. Isso, tá ligado. Senhor,
chegando, bem-vindo. Aleluia. Deus está presente conosco. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, Deus do céu. Aleluia. Amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tanto aqueles aqui presentes, como aqueles que acompanham pelas redes sociais, especialmente pelo YouTube, nós assim nos cumprimentamos. Meus amados irmãos, sejamos abrindo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8. Aleluia, Senhor. Atos dos Apóstolos, Capítulo 1, no verso 8 da palavra do Senhor. Convidamos aqueles que aqui estão presentes para estarem de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, nesse versículo, que aqui também está sendo apresentado, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ter-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pedimos a Deus mais uma bênção, agora por meio da tua palavra, rogando de ti a tua graça e a virtude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder assentado no nome do irmão. Meus queridos, mais uma vez aqui estamos reunidos através desse trabalho que o Senhor mesmo tem constituído em toda a obra, trabalho focado na evangelização, evangelho sem fronteiras, porque o desejo do Senhor é alcançar a muitos. O desejo do Senhor é de que barreiras venham ser transpostas. Como diz esse trabalho, não tem fronteiras, é sem fronteiras, porque para Deus não há fronteiras. Para Deus não há obstáculo, para Deus não há impedimentos, diz a palavra do operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o prazer de Deus. Mas embora o Senhor, Ele pudesse fazer todas as coisas sem precisar de homem, se Ele verdadeiramente não precisa, o Senhor, Ele conta conosco. Ele conta comigo, Ele conta contigo. Ele te chamou para fazer parte de uma obra maravilhosa. Uma obra que não é de homens, mas é constituída na eternidade. E agora, nesse versículo que nós lemos, o evangelista Lucas, ele vem mencionar as promessas do Senhor. Ele vem relatar aquilo que esteve ali, não só para a igreja do primeiro século, mas que também nos alcançou. Meus amados, e podemos ver o quanto que a palavra de Deus ela permanece fiel e ela alcançou as nossas vidas. O Senhor Jesus, então aqui, segundo Lucas, estava já para subir aos céus, mas ele agora relembra as promessas aos seus discípulos, à sua igreja, não muitos, mas os fiéis, os que permaneceram servindo ao Senhor. E ele foi muito claro na sua ordem, quando ele falou a necessidade de permanecerem em Jerusalém. Era necessário que eles não se ausentassem de Jerusalém. Foi uma determinação do Senhor, está no verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. A promessa, inclusive, que está escrita no livro de Joel, que fala da descida do Espírito Santo, que fala do poder de Deus. Era necessário que aquela igreja, aqueles servos ali, fossem batizados com o Espírito Santo.
eles não teriam condições de suportar as provas que haveriam de vir sobre as vidas deles. Perseguições, espada, prisões, açoites e até mesmo morte. Eles não conseguiriam suportar se não houvesse ali a virtude do Espírito Santo sobre a vida deles. Meus amados irmãos, também em nosso tempo, embora não estejamos sujeitos às arenas, às cruzes, às fogueiras, nós sabemos que as perseguições, elas são muito mais sutis. As cruzes, as espadas, os leões, eles são muito mais sutis. A tal ponto de Cantares dizer que são como raposinhas, muitas das vezes. E também para esse presente século, o momento que antecede a volta do Senhor Jesus, é necessário que também estejamos aguardando a promessa do Senhor e não se ausentando de Jerusalém. Jerusalém que fala do relógio profético de Deus, que fala do lugar da presença do Senhor Jesus, que fala do lugar onde todas as coisas foram estabelecidas, cuja referência, inclusive, aponta para a glória, dizendo Apocalipse, daquela cidade que o Senhor Jesus foi preparar, é chamada de a Nova Jerusalém. Meus amados, é então necessário que nós estejamos firmes neste propósito, na presença do Senhor, mesmo que em meio aos nossos projetos, a tudo que venhamos realizar, e nós não deixamos de ser empregados, de sermos estudantes, de termos os nossos planos, até mesmo nossos sonhos, mas nós não podemos esquecer dessa promessa gloriosa do Senhor e dessa determinação. A determinação é não se ausentar de Jerusalém, é não sair da presença do Senhor. E a promessa é aguardar o cumprimento de toda a profecia do Senhor, sendo a maior delas exatamente a volta do Senhor Jesus. Um dia Ele voltará, meus irmãos, mas para chegarmos a esse dia, é necessário que nós tenhamos em nossos corações essa mesma promessa, a virtude do Espírito Santo, como diz a palavra, pelo qual estáis selados. É o Espírito Santo que nos selou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra lhe foi dada para aqueles servos. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós poderíamos dizer muito sobre o que é a virtude do Espírito Santo, né? Que é o poder de Deus para todo aquele que crê no Senhor. Meus irmãos, mas rapidamente falando sobre essa virtude, o que é que o Espírito Santo faz? O que é que o Espírito Santo promove em nossos corações quando nós estamos cheios dessa graça, dessa bênção do Senhor? O Espírito Santo é aquele que mortifica a carne. Como diz o apóstolo Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Então nós vivemos agora pela fé, e viver pela fé, como nós aprendemos, é viver na dependência do Espírito Santo, é de acordo com as orientações do Senhor. Nós não precisamos nos desesperar em relação ao tempo futuro que há de vir. Nós sabemos que são tempos trabalhosos, nós sabemos que são aflições, mas nós sabemos que o Senhor Jesus é conosco, e em meio a toda aflição, o Senhor, Ele falou o seguinte: olha, eu vos darei o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas, e este Consolador estará convosco até a consumação dos séculos. Então nós somos ensinados pelo Senhor, como o próprio Senhor falou certa vez os seus servos: olha, quando estiveres diante dos tribunais, diante das autoridades, não precisam se preocupar com o que há de falar, porque o Espírito vos ensinará, porque a lei de dizer. Então, meus amados, para convencer o homem somente pela ação do Espírito Santo,
Por isso que não é de nós mesmos. A nós cabe, obviamente, estamos falando permanecer em Jerusalém, permanecer na comunhão, isso quer dizer também permanecer no corpo, permanecer ouvindo a voz do Espírito Santo, como diz a Apocalipse, e é o lema para as nossas vidas, para este ano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, se nós ouvirmos o Espírito Santo, nós podemos falar daquilo que está no projeto, no coração de Deus, para aquele necessitado. Meus amados, a virtude do Espírito Santo, então, é deixar-se ser ensinado pelo Senhor. Como Ele mencionou, Ele nos ensinará todas as coisas. Ter virtude do Espírito Santo é ter entendimento, é você entender esses dias, como que a ciência tem se multiplicado, como também a maldade, a perversidade, a corrupção também tem se multiplicado. É estar atento e discernir quando vê pessoas cujo coração em relação ao amor tem se esfriado, e você entender que você precisa realmente buscar do Senhor a sua direção e o calor do Espírito Santo, e você entender que verdadeiramente a sua cadeia precisa estar cheia do Pai de Deus. Então, hoje está vazia, meus amados irmãos. Meus irmãos, ter a virtude do Espírito Santo é manter-se em temor. E a palavra de Deus, lá em Isaías, quando a palavra do Senhor nos fala acerca do Espírito do Senhor, as 7 operações do Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, a última menção é o Espírito de temor. Interessante que essa é exatamente a principal ação do Espírito Santo em relação à última igreja. A última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja do presente tempo é exatamente a operação do Espírito de temor. Porque a Bíblia diz que quem tem temor não peca. Ele se mantém fiel diante do Senhor. Então poderíamos dizer muitas coisas em relação àquela virtude do Espírito Santo. É o poder de Deus. Ou seja, é cada vez ser menos você e mais o Senhor na sua vida. Especialmente se você é jovem. Você precisa desta bênção. Busque ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor. Então, permaneça aqui em Jerusalém. Não se ausente de Jerusalém. Não se ausente do teu grupo de assistência. Não se ausente da função que Deus te concedeu, no grupo de louvor, no instrumento. Interessante que o Senhor até mostrava que há 2 pessoas, 2 jovens aqui, um jovem e uma jovem. O Senhor mostrava que através do dom espiritual, que essas 2 pessoas têm seus corações, né, o propósito de abandonar. Na verdade, eles chegaram até mesmo a abandonar a instrumentalidade para se dedicar exclusivamente aos seus estudos. E essa decisão tem trazido para ti, para vocês, um prejuízo espiritual muito grande. Mas o Senhor mostrou que por meio deste encontro, o Senhor está renovando em teu coração a bênção. Sinta saudade, vocês tocando o teu instrumento, mas exercer a sua mentalidade com ele. Porque o Senhor quer que você não se ausente de Jerusalém. As coisas começam assim, irmãos. Temos uma função na igreja, o Senhor nos deu, aí de repente a gente não quer mais exercer aquela função. Aí de repente a gente pensa que é só assim. Aí depois começa, não, eu não vou mais, né, em determinado culto, eu não vou mais no seminário. Ele vai se afastando, e de repente ele está distante da presença do Senhor. Meus amados irmãos, não podemos ser assim. Então o Senhor nessa noite está reavivando a obra do Senhor no teu coração. E havia aqui uma operação de anjos, restaurando a instrumentalidade desses 2 jovens. Louvado seja o Senhor. Para que você se mantenha firme, porque muito mais tem o Senhor para a tua vida. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor, temos focado aqui sobre a virtude do Espírito Santo. E por que é necessário? Já temos falado um pouco, mas em especial, como diz o versículo, a palavra do Senhor menciona. E sermos testemunhas. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por um tão grande
ameaçar, de modo que a gente venha tropeçar na caminhada. E é necessário deixar essas coisas e correr a carreira que está proposta para nós, na presença do Senhor, na direção do Espírito Santo. O Senhor nos mostra a necessidade de termos a virtude do Espírito Santo, porque não há outro que convença ninguém. O próprio Senhor nos falou que somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Quando você for evangelizar alguém, e esse trabalho, Evangelho Sem Fronteiras, a essência dele é a evangelização. Como você vai falar se você não tiver uma palavra no Espírito? Vamos falar de religião? Não convence ninguém. A religião dos outros é melhor. Falava esses dias com alguns irmãos, alguns jovens ali da nossa igreja. Olha, irmãos, enquanto religião, talvez nós, maranatas, somos os piores, talvez, porque a gente não tem grandes templos, a gente não tem teologia, né? A gente não tem grandes luzes aqui, espetáculos, né? A gente não é animador de palco, a gente não sabe nada disso. Então, o irmão até me alertou ali, estava prestes para começar, e o irmão me levou lá, estava aflito, eu falei, não sei quem está mais aflito, se é ele, se sou eu. Né? Então, aqui, ainda bem que o Senhor falou antes ali que daria palavras, né? Então, louvado seja Deus, nós estamos pensando para operar a minha bênção. Então, os olhos sempre vão falar com o Espírito. E a Bíblia diz assim, olha, o que é espiritual, ou seja, o que tem o Espírito Santo, ele discerne todas as coisas, e de ninguém é discernido. As pessoas não entendem, porque é um mistério, é o agir de Deus na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra então fala, já nos encaminhando para o final, de que aqueles servos, assim como nós hoje também profeticamente, foram enviados, e hoje nós somos enviados, para dar testemunho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, certamente muitos aqui já conhecem essa palavra. Jerusalém fala daqueles que estão muito próximos, praticamente ali todos os discípulos, a igreja era praticamente formada por pessoas daquela cidade de Jerusalém, pessoas que haviam convivido mais diretamente com o Senhor. E o Senhor falou que eles seriam testemunha diante, então, daqueles que estavam mais próximos. Quem está mais próximo de nós no nosso dia a dia, jovens? Pode responder. Quem está mais próximo de nós? A família. A família. Quem está mais próximo? O jovem, o pai, a mãe, o irmão. Então, esses são os que estão mais próximos. E diante desses, nós podemos dizer aqui também, na igreja, Nós estamos aqui na igreja, somos próximos uns dos outros, nós precisamos dar um testemunho diante desses também. Também. E o Senhor, nesta noite, acerca disso, o Senhor demonstrou que está aqui uma jovem. Esta jovem tem enfrentado um problema no seu lar, a relação com a sua família não está harmoniosa por conta de um relacionamento. Você está em um relacionamento e isso tem causado um conflito de harmonia no teu lar. E o desejo dessa jovem é, inclusive, abandonar o seu lar. Mas o Senhor fala que essa decisão não pode ser o desejo do Senhor. E orienta essa jovem a se reconciliar com a sua família, pois a família é um projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa dar um testemunho diante da sua família. Não sabemos se a sua família está servindo ou não o Senhor. Isso não vem ao caso aqui, mas a sua posição, você é um servo de Deus, um servo de Deus. Você não pode deixar de dar um bom testemunho diante da sua família. Lembre-se de uma promessa feita em Êxodo. É um dos mandamentos, inclusive. Honra o teu pai e a tua mãe, para que bem te suceda, para que vivam muito tempo. Essa promessa, inclusive, ela é renovada em uma das epístolas. A palavra do Senhor vai dizer que é necessário, então, honrar o pai e a mãe. A palavra do Senhor deixa isso bem claro para as nossas vidas. Meus amados irmãos, está em Efésios capítulo 6, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Jovens,
Você quer passar no concurso? Honra teu pai e tua mãe. Glória a Deus. Você está batendo, né, atrás de uma porta de emprego? Honra teu pai e tua mãe, né, que te ensinou o temor do Senhor, né, que ensinou o bom caminho. É necessário que haja essa consideração. Honrar é muito mais do que obedecer e respeitar. Honrar é Deus realmente como referência na sua vida, sobretudo se são servos de Deus. Meus amados irmãos, é necessário então, diante daqueles que estão em Jerusalém, aqueles que estão entre os conhecidos, nós darmos um bom testemunho, falarmos, agirmos. Interessante que a palavra do Senhor, quando fala sobre os frutos do Espírito Santo, vai falar sobre a longanimidade, sobre a temperança, né? Então, às vezes, ouvimos algumas coisas e é necessário que haja temperança. A temperança é equilíbrio, é não nos desesperarmos, é realmente aceitarmos aquela palavra. Meus amados, mas a palavra do Senhor também vai dizer que é necessário sermos testemunhas na Judéia, e usa a expressão em toda a Judéia. Então já não são aqueles que estão muito próximos, mas não tão distantes também. Então aí já é o seu colega, às vezes alguém ali da sua rua, do seu bairro, aquele lugar onde você costuma fazer compras, né? Então em tudo é necessário que você dê um testemunho de que serve ao Senhor, tanto na sua postura, no seu falar, mas também no seu evangelizar, no entregar o convite a essas pessoas. Quantas pessoas desejam ser convidadas? Acerca disso, eu inclusive sou testemunha disso, porque quando jovem tinha muita vontade. Eu não entendia, obviamente, dessa forma, mas eu tinha vontade de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu não sabia como. E cheguei a falar com algumas pessoas crentes, conversar com essas pessoas, e o que eu queria ouvir delas é: você quer ir na minha igreja? Mas eu não ouvia, eu não falava isso porque até hoje eu sou muito tímido, os irmãos podem não perceber. Estar aqui para mim é uma dificuldade muito grande, né? Eu gostaria muito, até hoje, eu falo direto, eu gostaria de tocar esse momento, né? Mas Deus não me concedeu essa bênção de tocar esse momento e falou que ia usar a palavra. Então eu estou aqui, mas não é fácil estar aqui. Deus tem que me curar de uma gagueira como eu tinha, né? De vez em quando ainda engano. Então, meus irmãos, só Deus para fazer essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, até que um dia, eu nem falei com esse jovem, mas ali no ambiente de trabalho, e ele estava ali naquele fogo puro, evangelizando todo mundo, convidando todo mundo, aquele convitezinho, mas uma palavra de esperança para o seu coração, já estava no bolso. Ele chegou para mim: você quer ir na minha igreja? Eu quero. Eu só precisava falar isso para mim. E ele falou assim: que dia você pode ir? Sábado. Eu falei: foi decidido mesmo, eu vou sábado. Pronto, vamos sábado. Sábado nós saímos do trabalho, né? O horário estava compatível naquele dia. Ele até chegou no dia e falou assim: e aí, você vai mesmo? Eu vou. Olha, e o convite estava no bolso. Sabe por quê? Eu pensei que quando entrasse na igreja, eu tinha que estar com um convite. Eu pensava que era assim: não tem lugar que você tem que levar o convite, não é isso? Então eu pensava assim, ó, o convite é uma palavra de esperança. Aí, quando eu fui chegando lá na igreja do Alto Marom, né? Tem alguns irmãos do Alto Marom, inclusive jovens ainda, né? Então eu pensava assim, que eu tinha que chegar ao porteiro e ia ver se eu estava com o convite, né? Eu não entendia nada de crente. Então, meus amados irmãos, aquela pessoa me evangelizou, só faltava o convite. Quantas pessoas estão assim nessa condição também? Só precisa do convite. Então, jovem, não hesite, convide. Convide essas pessoas, não estão tão próximas, somos da Judéia, né? Mas tem conhecimento, não estão tão distantes assim, estão vendo o teu dia a dia. Então, meus amados, esses são os que estão na Judéia. Agora a palavra do Senhor nos fala assim, que também seriam testemunhas em Samaria. Aí a coisa começa a complicar um pouco, né? Porque lá em Samaria, olha só o contexto, porque Samaria, judeus e samaritanos não se comunicavam, não se usavam muito bem, havia divergências de entendimento. Muitas pessoas estão aí fora e há divergência entre o que nós pensamos e o que eles pensam.
Algumas pessoas podem até nos ter, não como amigos, nós não estamos falando de nós somos inimigos, né? Mas é a palavra de Deus que nos fala em Mateus capítulo 5. Nós não devemos ter inimigos, mas lá diz assim: amai os vossos inimigos. Então, pode acontecer que alguém se fez inimigo nosso, né? Não é que o jovem aqui vai ter inimigo, não deve ter mas alguém talvez se tornou por algum motivo teu inimigo. Saiba, a palavra do Senhor fala: amai os vossos inimigos. Então, para isso também você precisa dar um bom testemunho, você precisa evangelizar também, como nós falamos, pela tua postura, pelo teu falar. São pessoas que às vezes você vai chegar e no primeiro momento vai ser como aquele encontro. Ali esteve o Senhor Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana não queria saber de conversa, não é? O Senhor Jesus pede um copo d'água e ela não está ali, está aborrecida mesmo, né? Como é que o Senhor me pede água aqui? Eu sou samaritano, tu és judeu. Então tem pessoas que é assim, não quer saber de conversa. Mas ali a operação do Espírito Santo. E ali o Senhor usou o quê? O mistério. Foi com tudo. Olha, se você soubesse quem é que está falando contigo, você já não é simplesmente um judeu, não. Se você soubesse quem está falando contigo, você mesmo pediria água. Agora, como? Você está me pedindo água e agora eu vou te pedir água. Você quer nunca está me pedindo água. Os irmãos já sabem a história, mas o Senhor falando ali com mistério, profecia, até que aquela mulher se converteu e alcançou a bênção do Senhor pelo testemunho que foi dado. Então é necessário que o servo de Deus hoje tenha na sua vida mistério, virtude do Espírito Santo para a sua vida. E por fim, a palavra do Senhor nos fala até os confins da terra. Né? Essa é a última categoria de pessoas para as quais nós devemos dar nosso testemunho, evangelizarmos e convidarmos. Talvez alguém pode dizer, né? Mas como é que eu vou dar para convidar alguém tão distante? Alguém arrisca dizer através de quê? De que modo a gente vai convidar pessoas que estão lá nos confins da terra? O link, só um clique, né? Está aqui nas nossas mãos, ó. Outrora a gente tinha que bater de porta em porta e às vezes correr com o cachorro, né? Era uma luta. Essa forma de evangelizar ainda pode acontecer também, tá, jovem? A gente pode fazer nossas cantatas, nosso evangelismo, bater nas portas e entregar os nossos convites de papel. Mas, além dessa forma, está aqui nas tuas mãos. Você coloca um convite, um link, faz uma postagem. Eu não sei nem o nome, né? É post que fala, né? É post. Sabe? Eu não entendo muito essas coisas. Os jovens aqui entendem. Viu? Tem até o nosso Instagram aí. Os jovens, eu deixo de curtir, compartilhar, porque às vezes eu não entendo. Mas tem lá 2 jovens em casa que me socorrem, né? E a minha namorada também. A minha namorada é de Lisboa. E depois vai ser ruim, será? Então, como é que eu faço isso aqui para postar? Às vezes, olha, você sabia que as pessoas estão vendo todas as suas ações? Os de perto, né? Que é da tua casa, do vizinho, da igreja, está vendo. Às vezes, fisicamente, né? Mais fisicamente, né? Os mais distantes também. Os demais estão vendo isso aqui, ó. Pelo Instagram, pelo Facebook. Ainda existe Facebook? Sim, existe, né? Não sei, as coisas passam tão rápido. Então, meus irmãos, pelo aquilo que o status, né? Às vezes a pessoa coloca tanta coisa, né? Uma coisinha aqui. Vamos colocar uma coisinha de Deus, né? Um louvor que você coloca aqui. Né? Então, as pessoas estão te vendo. Não tem como negar. Ontem, uma das sugestões de mensagem foi aquela experiência de Pedro, quando ele estava se aquentando. Estava ali, diz a palavra, o Senhor usa a seguinte expressão: o Senhor Jesus estava preso e Pedro seguia-o de longe. Estava longe, ó. Estava longe. Mas diz a palavra, o Senhor tinha uma criada, falou com as pessoas que estavam ao redor: olha, esse aí, ó, esse aí, ele estava com Jesus. Pedro respondeu assim:
mulher, eu não conheço. Como é que este homem, que experimentou milagres, um deles caminhou por sobre as águas, e quando esteve afundando, porque lugar de crente não é no mundo, né? Lugar de crente é no barco, o Senhor Jesus foi lá e resgatou das águas, botou no barco de novo, na comunhão. Ele experimentou o milagre de Deus, experimentou o milagre de Deus na sua família, sua sogra foi curada, e tantas outras coisas que ele viu. Mas diz a palavra do Senhor que ele agora diz: eu não conheço. Como é que as pessoas te conhecem? Como é que você vai dizer que não conhece o Senhor? Passou-se um tempinho, aí agora alguém falou: olha, tu és também um deles. Agora ele falou diretamente com ele, falou com os outros não. Tu és um deles. Ele falou: homem, não sou. Mais adiante, diz a palavra do Senhor que passou uma hora. Aí uma outra pessoa disse assim, ó, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. As pessoas sabem que você é crente. Glória a Deus. As pessoas sabem. Mas de um jeito ou de outro, as pessoas sabem. Como é que vai dizer? A resposta dele nem foi o quê? Olha, não sei o que dizes. Diz a palavra do Senhor, que o galo cantou, cumpriu-se uma promessa do Senhor, e ele chorou amargamente. Imagina a aflição daquele homem, até que dias depois, né, passado um tempo, 3 dias pelo menos ali, o Senhor Jesus se revelasse a ele e, vamos dizer assim, houve um reencontro, a comunhão se restabeleceu. Meus amados irmãos, as pessoas sabem. Então, não perca essa oportunidade. Está aqui diante de nós. Convide para o Evangelho Sem Fronteiras, convide para os nossos cultos, convide para os nossos seminários, convide para as nossas atividades. Nós temos hoje, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor, né, estava a meditar na palavra do Senhor, e a gente percebe assim como a obra tem evoluído tanto, avançado tanto, a ponto de dizermos que cumpre-se aquela palavra que diz: tu nos cercas em volta. O Senhor nos cercou em volta. Nós temos recursos a todo instante, via satélite, via rádio, via web, nós temos TV, de todos os modos nós temos os meios que estão aqui à nossa disposição. Está tudo fácil para você simplesmente compartilhar, evangelizar, testemunhar, e quando essas pessoas virem, para finalizarmos realmente aqui, é necessário ter virtude do Espírito Santo. Não é a palavra simplesmente, não é um convite, né? Sem pretensões, mas é falar no Espírito Santo, é falar especialmente com dons espirituais. Então busque, jovem, os dons espirituais, busque a manifestação do Senhor, para que essas pessoas possam realmente atender a esse chamado, a esse convite, e vir à casa do Senhor. Louvado seja o nome. Meus amados, assim essa palavra do Senhor para os nossos corações, nessa noite, para aquele jovem. O Senhor demonstrava através de uma visão que havia um grupo de jovens que estavam cuidando de uma vinha. Dentro da vinha havia luz, porém do lado de fora só havia trevas. Os jovens colhiam frutos da vinha com o auxílio dos pastores, e todos eram recompensados com uma medalha, que dela estava escrito: salvação. Olha só, este Senhor, o nosso Senhor, Ele já nos recompensou antecipado, Ele já nos salvou. Olha só, o prêmio nós já recebemos, a salvação. O que Ele quer de nós agora? Anunciarmos essa salvação. Dentro aqui temos os recursos da graça, né? A luz da presença, o fruto do Espírito Santo, né? A vinha. Agora é só anunciar, é só ser luz, né? Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: se a luz que há em ti for em trevas, como dessas trevas serão. Então precisa que realmente seja luz, venha a ser a virtude do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Estamos assim cantando mais um louvor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor.
Deus e Pai, nós clamamos nesta hora. Aleluia. O poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós falamos do plano do Espírito Santo. Podemos rogar de Ti. Da bênção do Senhor, na fé. Glória com as tuas servas, Pai. Mas que tira essa necessidade de receber a favor de Deus, Espírito Santo. Vai que eles sejam testemunho. Aleluia. E de Ti, ó Deus, que esteja na câmara com bom Espírito, glória a Deus. Para vencer, Senhor, ó Deus, todas as coisas deste mundo. E para levar a tantos outros, ó Deus, uma palavra de esperança. Aleluia. Que opera o Senhor a tua graça. A bênção de jamais tenha mais acidente. Bênção dele vai ser. Vai se descer. Eu santo do sexo da castinha. Eu devo ficar o nosso Senhor. Que pelo mesmo Espírito, glória a Deus, eu já falei aos vossos corações. Eu já cristei visto no plano, quais são tão necessárias a vossa permanência na minha presença. Eu e esses servos colocarei a minha palavra em vosso lábios e falará em meu nome. E assim fazendo, filhos, estarei salvando outros, trazendo para minha casa, pois há um propósito da parte do vosso Deus de vos usar como instrumento nas minhas mãos para a salvação de outros, principalmente os vossos familiares. Glorificar, filhos, pela força dele, tuas ordens, venha todos para os netos, aleluia, glória a Jesus. Pelas redes sociais. Para maiores informações sobre as nossas igrejas, endereços, dias, horários de culto, você pode acessar as nossas redes sociais, também no site da Igreja Cristã Maranata. Também pode acessar no Instagram do Evangelho Sem Fronteiras, da região de Vitória da Conquista. Assim nós nos despedimos, daqueles irmãos que nos acompanham aqui pela transmissão. Estaremos fazendo uma oração
encerrando este ato. Ainda vai dar outro ato aqui com os demais irmãos presencialmente. Estejamos assim orando ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós glorificamos a Ti pelas bênçãos já concedidas, por tudo que o Senhor tem operado em nosso favor. Pedimos que a cada dia a virtude do Senhor seja sobre as nossas vidas. Nós pedimos as Suas bênçãos, quando, em nome de Jesus, dizemos: o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso Salvador, a consolação, a direção, a instrução do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Aqui nós estamos inteiramente à disposição para dar assistência aqui, àqueles que assim desejarem, após o Deus.